Então, assim, de fato, a gente pode, compreendendo, né? Compreendendo o que é yoga, né? E compreender, eu acho que aqui todos têm uma compreensão do yoga como um estado de consciência, um nível do ser, uma dimensão do próprio ser, né? O yoga, enquanto estado de consciência, tem inúmeros recursos para atuar sobre o corpo físico, prânico, emocional, mental, e com isso todos os campos, enfim, energéticos, e com isso criar as condições facilitadoras para o despertar do estado de consciência que é propriamente o yoga. Então temos um yoga enquanto dimensão, enquanto estado de consciência, e yoga enquanto prática, com seus inúmeros recursos que vão desconstruir barreiras, ativar potencialidades para o autorreconhecimento, ou seja, para a descoberta do si mesmo, infinito, divino, que constitui o estado de yoga. Ok. Então, yoga sendo isto, né? Yoga terapia, carregando a palavra yoga, não pode ser menos do que isso. Senão não teria o direito de usar a palavra yoga, na minha opinião, né? No entanto, vou dizer para vocês, assim, rapidamente, né? Eu conheci essa expressão yoga terapia, ou workshops de yoga terapia, lá há muito tempo atrás, nos anos 80, assim, talvez na segunda metade dos anos 80, 87, 88, 89, por aí. Conheci, né? E fiz workshops com muitas pessoas que trabalhavam com yoga, professores de yoga, e traziam uma perspectiva terapêutica e livros que falavam dos efeitos do yoga para a saúde, né? E então fiz workshop, conheci abordagens do professor Hermógenes, alguns livros dele, workshop com ele, e depois com quem realmente eu fiz treinamento mais sistemático de yoga terapia, foi com o Swami Sarvananda, do, do Sarva Yoga, com quem trabalhei muitos anos lá na faculdade e tudo. E ele deu muitos treinamentos logo que ele chegou. E eram poucas pessoas, mas era bem rigoroso e bem forte no sentido, mas no sentido prático, né? O tipo de prática orientada, que era um Hatha Yoga Yang forte, tal, que é o Sarva Hatha Yoga. E o Swami Sarvananda, na perspectiva que ele trazia, ele situava o yoga terapia, quase sempre ele situava como um yoga preparatório para um yoga realmente espiritual, para um yoga que fosse realizar o propósito final, essencial do yoga mesmo, né? Por mais que ele mesmo sempre trouxesse, e nas suas orientações individuais, obviamente, ele dizia para a pessoa o que era para dizer, e orientava o que era para orientar, para que ela melhorasse a condição atual dela e mergulhasse mais profundamente, o curso ele tinha um foco muito mais na utilização dos recursos do Hatha Yoga, asanas, pranayamas, bandhas, mudras, né, de uma maneira muito enfática, muito bem orientado, visando atender de diferentes enfermidades orgânicas. E foi dessa maneira que eu vi muitos livros também de yoga terapia, né? Yoga terapia, daí esse asana é bom para o fígado, aquele asana para os rins, melhora a condição, sei lá, das glândulas, quem sabe, avançando um pouco mais, né, na sutileza, um trabalho muito bom sobre as glândulas.
Tudo isso nesse grande campo chamado yoga terapia. E o treinamento que eu fiz com o Sarvananda era muito voltado realmente no uso dos asanas para benefícios fisiológicos, né, orgânicos. Evidente que com alguns benefícios psicológicos que já eram vistos ali, pelo jeito de praticar o Hatha Yoga no estilo Sarva, um yoga mais yang, mais exigente, com kumbhakas, né, com retenção de ar no final das posturas. Um yoga que revitalizava e aumentava um sentido de empoderamento pessoal, vamos dizer assim. Fortalecimento do sistema nervoso, simpático, muitas vezes, para trazer uma atitude de confiança, de enfrentamento, né, e tal. Chegava por aí. Mas o foco maior é realmente o uso das posturas e de pranayamas. Essas duas eram os principais. E o Sarvananda tinha uma experiência muito grande nisso, então fiz um treinamento com ele, muito material que veio dele, considero bem importante para esse foco, para esse nível de objetivo. E, aos poucos, me envolvendo com o yoga no sentido integral, né? Na faculdade mesmo, ou com o Kundalini Yoga. Então, para mim, yoga terapia ficou algo a respeito do qual meu interesse diminuiu em certa medida, né? Porque eu não queria usar esse termo e não achava, não me inspirava a usar esse nome, já entendendo o nível de abordagem que esse nome representava, não me interessava por esse nível de abordagem. E depois, com o Kundalini Yoga, o impacto dos recursos todos que o Kundalini Yoga tem sobre a dinamização psicológica, sobre a experiência mais espiritual, digamos assim, meditativa. Então, isso se tornou um foco ainda maior, porque você tem muitos recursos para isso. Então, aí você fazer uma yoga terapia voltada apenas para benefícios fisiológicos não faz sentido, né? No entanto, é óbvio que o Kundalini Yoga tem efeitos terapêuticos tremendos. Mas no Kundalini Yoga até tinha uma parte do livro base do curso, né, nos primeiros anos que eu dei aula, eu usei, que eu quando estudei também tinha, era que o yoga não é uma terapia. Essa era uma frase categórica. O yoga não é uma terapia. Mas eles estavam falando de uma perspectiva muito diferente dessa que nós entendemos hoje, que eu entendo e que eu proponho. Estavam falando no sentido de confundir yoga com algo que, talvez em certa medida eu concorde, com algo que atende objetivos muito específicos apenas, e para o qual existe um sistema de diagnóstico e próprio, específico e tal. Então, enfim, é um rigor acadêmico, né, americano, no qual eles estavam inseridos, que levou eles a criar essa afirmação. De certa medida, eles estavam querendo dizer que o yoga é um caminho espiritual e não uma terapia. Isso mostra, gente, na minha opinião, depois, apenas o seguinte: o quanto se tem uma visão estreita do que é terapia e do que é saúde. Para mim, isso mata a charada. Uma visão estreita do que é terapia, uma visão estreita do que é saúde, leva naturalmente a uma concepção de terapia já de cara muito pequena, muito restrita, muito menor do que pode ser. E, obviamente, leva também a uma concepção, por uma importação, né, do sentido da palavra terapia, da palavra saúde, para o meio yogi, se torna uma coisa feita sem reflexão crítica. Porque se você usa a palavra terapia, você está usando a palavra saúde. Se você usa a palavra saúde, você está usando a palavra sagrado e a expressão totalidade, inteireza. Então, no entanto, não é assim que se entende normalmente. Então, a palavra yoga terapia eu deixei num segundo plano, me interessei por um tempo, até que no nosso
modo de trabalho de Kundalini na escola Nanak Asha, em Curitiba, desenvolvendo o nosso próprio modelo de trabalho, de formação, se desvinculando de modelos anteriores, entrando no modelo próprio, onde nós fomos entendendo quais eram as necessidades reais das pessoas que se formam e se tornam instrutores. Para mim, a primeira coisa que me veio, obviamente, foi essa. As pessoas precisam de mais recursos para um trabalho individual. Isso é fundamental do que ficar estudando coisas um tanto abstratas ou muito psicológicas, sem bases factuais e sem recursos práticos, técnicos, enfim. Eu vejo que aquilo não conseguia agregar ao imediato. Então, eu vi que a primeira tarefa pós-formação, de fato, é ter mais instrumentos para atuar como instrutor, atendendo individualmente, ajudando as pessoas a transformar a sua vida maximamente, né? E eliminar os resíduos do passado que atrapalham o desenvolvimento delas, como o yoga. E aí, então, na ideia de remodelar uma noção de yoga terapia, então fui naturalmente pensando o que eu próprio já fazia em atendimentos individuais e vendo que, na verdade, se eu quisesse dar nome para o que eu fazia, era yoga terapia. Eu fazia diferentes abordagens terapêuticas, tendo como essência, como eixo central, meditação, conexão com o sagrado, e tendo como recurso diferentes estratégias, mas tendo como essência o estado de meditação, Raja Yoga, o estado de yoga. E para isso usando recursos diversos, entre eles do Kundalini, do Hatha e tal. Então, nessa perspectiva, é que eu fui entendendo a importância de conceitualizar melhor o que era yoga terapia. Só um pouquinho. Bom, só estou querendo dar um histórico, porque esse histórico nos remete à nossa concepção aqui, que é o que nos interessa no nosso curso aqui. Deixa eu só ver. Então, aí eu fui resgatar. Então, tem um texto, gente, que eu vou sugerir que vocês leiam dessa semana para a próxima, um texto que está, inclusive, no site que eu uso aqui, que eu vou enviar para vocês para garantir que é aquele texto e tudo mais. E eu vou conversar um pouquinho sobre isso, mas depois vocês podem ler mais para aprofundar mais. Mas nesse texto, o que nós estamos falando é exatamente a respeito de o que é isto yoga terapia. É o nome do texto. E nesse texto, então, a gente resgata o sentido das palavras, né? Porque se a gente vai usar as palavras, a gente tem que entender o que elas dizem. E esse, ao meu ver, é o problema que se tem, né? Não ter muito claro o significado das palavras que se usa. E comprar aquele significado no senso comum, que geralmente é deteriorado. Então, assim, indo para a raiz da palavra terapia, a gente vai lá para um sentido grego da palavra terapia. Deixa eu achar aqui que eu vou conversar com vocês, mostrando um pouco aqui. Então, assim, terapia vem do grego, terapeia, né? Que significa procedimentos para restabelecer a saúde. Então, tudo bem. O que é terapia? Né? Lá da origem grega, da raiz grega, procedimentos para restabelecer a saúde. Tudo bem. E o que é a saúde? Então, indo para a raiz da palavra saúde, aí eu vou para o latim, daí tem o sentido de salvos, salus, salvos. Tem algumas palavras assim, e elas significam basicamente estar fora de algum tipo de risco, estar a salvo, né? Não ter sobre si atuando nenhum tipo de fator que ele coloque em risco, em qualquer medida que seja. Então, estar completamente
numa situação, digamos assim, harmônica, onde não há um fator de risco atuando sobre, né? Daí eu fui mais, essa raiz não me satisfez muito, eu fui mais a fundo na raiz, e então encontrei uma expressão indo-europeia que dá origem a essa expressão, mais antiga de saúde, que está relacionado a uma expressão sol, que depois vocês vão ver no texto, que significa ser inteiro. Então, vejam só, a raiz da própria expressão salvos, que da onde vem salvação, estar a salvo, a raiz dessa palavra, lá no idioma mais antigo, significa, gente, ser inteiro, portanto, ser completo, né? Ser completo, ser inteiro. E é daí que vai brotar o sentido da palavra sagrado. Sagrado, ser inteiro, ser completo. E a própria palavra muito usada no cristianismo, vindo aí do latim, salvar ou salvação, essas palavras têm o mesmo significado ancestral. Vamos entender bem. Eu me lembro, há muito tempo eu tinha visto, e aí eu só lembrei nessa hora, uma conversa entre um teólogo cristão e o Krishnamurti, onde eles concordavam que a expressão salvação significava ser completo, um ser que é completo, que é plenamente ele mesmo, sem que nada do que ele constitui esteja de fora da consciência de quem ele é. Portanto, um ser que está completo, sendo ele próprio de um modo completo. E é aí que eles nesse diálogo, né, eles resgatavam o significado de salvação. Salvação é isso. O próprio teólogo cristão falando isso. Então, se a gente fosse na origem, né, a gente ia entender que até mesmo a visão cristã de espiritualidade ligada à ideia de salvação precisaria de uma revisão, o que daria um significado bem mais interessante para essa palavra. Mas, portanto, a palavra saúde, para mim, passou a significar o quê? Saúde é ser ciente de ser inteiro, ou é ser ciente de ser sagrado, de ser completo, certo? Então, o que é terapia? É o restabelecimento da saúde, né? É o procedimento para restabelecer a saúde. E o que é saúde? Saúde é ser inteiro, ser completo, ser o sagrado, ser sagrado. Daí nós podemos retirar o sentido da palavra terapia como um procedimento para restabelecer no humano a consciência de ser inteiro, consciência de ser sagrado. Porque só então se está saudável, né? Senão não se está saudável. Só quando se é ciente da inteireza da sua própria existência, da própria dimensão plena da vida, incluindo, obviamente, o sentido originário, né? Que é integrante, fundamentalmente integrante do originário, do originado. Portanto, o divino está no humano. Muito bem. Com isso, a gente pode entender, gente, que o sentido da palavra saúde, ela depende completamente do significado que se tem sobre o ser humano, do conceito que se tem do que é o ser humano. Concordam? Vocês entendem? Percebem isso, gente? Por exemplo, vamos resgatar. Saúde é ser inteiro, ser completo. Ok. E o que é o completo? Falando do humano, o que é o completo? Qual é o conceito de saúde na Organização Mundial da Saúde? Qual é o conceito de saúde?
Eles falam de um bem-estar ou de uma situação saudável, né? Biopsicossocial. Biopsicossocial. Porque eles entendem o humano apenas nessas áreas. E tudo bem. Vocês entendem a dependência que a palavra saúde tem aplicado ao ser humano? A dependência que ela tem do sentido e da concepção do que é o ser humano que uma pessoa tenha? Concordam? Se você pensa que o humano é uma máquina funcionada por reações bioquímicas, que coloca todo em funcionamento, todo o organismo, você vai entender que isto é o que é o humano. E a terapia que você vai desenvolver, ela está voltada para uma intervenção que mantém o organismo com boas reações bioquímicas, com os hormônios, com o funcionamento orgânico melhor possível, não é verdade? Então, você teria uma concepção de humano como um mecanismo biológico, né? Exclusivamente. E você teria uma concepção de saúde compatível com a concepção do ser humano. Não há nenhum problema. A não ser o fato de que o ser humano é mais do que isso. Mas dentro dessa concepção, se alguém tem uma concepção assim, naturalmente ela vai criar uma terapia voltada para atender isto. Havia uma completa desconsideração com fatores psicológicos, por exemplo, até pouco tempo atrás. 100 anos atrás, um pouco mais. Né? Vamos lá, vamos jogar mais otimista, 120, 140 anos atrás. Havia uma desconsideração com o fator psicológico no sentido de saúde. Aí começou a surgir a questão da saúde mental, né? Aí se tornou uma outra área de estudo, que inicialmente também não tinha muita consciência do que estava falando, e foi se desenvolvendo a psicologia moderna para tentar decifrar isso. E mais contemporaneamente, se percebe esse diálogo, né, essa interconexão entre o psico e o biológico, né? Psicossomático. Então, o organismo e a sua dinâmica psicológica interagindo e se mutuamente influenciando. Já se admite isso, né? Se admite que em alguns casos, se admite com reservas, né? Na medicina, se admite com algumas reservas, mas se admite que, tipo, se a pessoa tiver com bom humor, estiver disposta, estiver psicologicamente, entre aspas, saudável, às vezes ela consegue uma recuperação mais fácil de alguns distúrbios orgânicos. Por outro lado, alguns distúrbios orgânicos parecem induzir algumas questões, alguns sintomas psicológicos, melhor, parecem induzir problemas psicológicos, né? E vice-versa, alguns problemas psicológicos parecem induzir problemas orgânicos, tipo gastrite, úlcera. Parece ter a ver com o sistema nervoso, ainda está no terreno orgânico, né? Mas aí com as emoções, então as emoções influenciando, e aí, de algum modo, já se admite esse já. Tem muita pesquisa sobre isso atualmente. Não tá tão dicotômico hoje como já foi em outras épocas. E aí você entra no máximo aí com uma perspectiva social, que é a influência do mundo, a influência da sociedade, da família, do ambiente, né, social sobre a saúde psicológica e sobre a saúde orgânica, física. Então, nós temos um conceito de saúde que vigora hoje como biopsicossocial. Aí, ok. No entanto, no yoga, a concepção do ser humano é maior do que essa. Não é só essa. A concepção do ser humano no yoga transcende isso que você poderia considerar o psico, né? Nós estamos de acordo com o biopsicossocial, sim. Só que nós entendemos que o aspecto biológico, o aspecto psicológico e o aspecto social
eles têm uma dinâmica intrinsecamente, digamos assim, condicionada pelo histórico, pelas circunstâncias, pelos fatores já vividos por cada indivíduo no ambiente em que se encontra, e a sociedade como uma somatória de experiências individuais que gera toda uma mentalidade dominante, costumes, valores, etc. Né? Tudo isto está dentro de uma esfera basicamente histórica, temporal, constituída pela experiência individual e coletiva, que, por sua vez, ela é muito influenciada por ela mesma, digamos assim, em momentos anteriores. Então, nós temos uma causalidade, uma dinâmica temporal, produtora de novas circunstâncias psicossociais, né? Produtora de novas circunstâncias, só que essa produção de novas circunstâncias, ela tem uma base comum. A base comum é, digamos assim, o repositório de conhecimento e de experiências, de recursos, de referências, basicamente referências da vida empírica, da vida do mundo, da interação, do passado, portanto. Na concepção do yoga, existe uma dimensão humana que é a dimensão do ser, a dimensão da alma, vamos chamar assim, a dimensão atemporal, incondicionada, que, se a gente quiser ser um pouco flexível com as palavras, a gente poderia chamar de espiritual, no sentido de ser divino, no sentido de ser atemporal, no sentido de ser livre do passado e do futuro, no sentido de ser incondicionada, né? Existe na concepção yoga a perspectiva de que o humano é uma estrutura que tem como fonte, como eixo central de identidade, gente, um núcleo de identidade essencial, uma dimensão que é atemporal, incondicionada, livre do passado e do futuro, que é a própria alma, que é o ser, o self. Poderíamos chamar, com certas reservas, essa dimensão espiritual, essa dimensão do divino. Esta, na concepção do yoga, é, gente, não apenas uma dimensão que constitui a estrutura humana. É mais relevante do que isso. Embora seja isso também. É a instância originária do próprio sentido do ser, da própria vida. É a dimensão originária que a gente chamaria divina, a causa de si mesmo. É a dimensão autogeradora, a dimensão que é causa de si mesmo. Essa dimensão, que podemos chamar de alma, de sagrado, essa é a dimensão essencial. Esta é a dimensão da identidade incondicionada na concepção do yoga, da psicologia do yoga, da filosofia do yoga. Se concebe assim. Tanto que a própria palavra yoga significa isto, esse estado de consciência. Incondicionado, livre, além do tempo, além da mente, além do ego, além do eu. Né? Além de tudo isso, é a consciência do eu, do ego, mas que não é tempo, é um outro nível de ser. É uma identidade essencial, atemporal, autoiluminada, plena, sempre já, né, plena e ciente de si. No entanto, é encoberta por toda uma dinâmica histórico-temporal, mental, emocional, física, etc., onde ocorre um sentido de si mesmo provisório, incompleto, que é o falso eu, que é o ahankara, é a tendência de construir um sentido de eu baseado nos dados do passado. Então, dentro dessa visão,
vocês já sabem disso, a gente já falou nos cursos sobre isso. Yoga concebe o humano nessa totalidade. Uma dimensão do divino, do sagrado, uma dimensão mental, histórica, com um processo intelectual mental que lida com os elementos do passado, né? Uma dinâmica emocional que responde àquilo que é compreendido como realidade e que interfere um tanto também na interpretação dessa realidade. Uma dinâmica vital, prânica, que dinamiza todos os processos, a força vital fluindo. E uma estrutura orgânica, né? Com os órgãos, com as glândulas, com os plexos nervosos, com tudo, com a estrutura muscular, muito importante para a gente. Portanto, esta é a concepção de humano, para a gente trazer de um modo simples. Uma dimensão espiritual incondicionada, uma dimensão mental intelectual, uma dimensão emocional, vital e física. Então, o humano, na concepção do yoga, é isso. O humano não é menos do que isso, entende? No yoga, em nenhum momento você enxerga menos do que isso. Porque senão nem existiria yoga. Porque existiria outra coisa, né? Algum outro tipo de trabalho terapêutico, psicológico, né? E não é yoga. Portanto, nós estamos dizendo, gente, que em se tratando de yoga terapia, a nossa concepção de saúde não é biopsicossocial, porque o biopsicossocial ela deixa de lado uma dimensão fundamental, no sentido literal, do fundamento, do que funda, do que origina, que é o ser, o self, a alma. Se não admitirmos essa dimensão da alma, a concepção de humano apenas biopsicossocial é muito limitada. E ela não vai conseguir trazer, conseguir significar e conseguir fazer sentido para a expressão yoga terapia, entendeu? Para fazer sentido a palavra yoga terapia, nós temos que aplicar a concepção de humano que o yoga tem. Percebem, gente? A gente não pode aplicar a concepção de yoga para terapia, tendo como significado de terapia e de saúde uma visão menor do que o do yoga. Por quê? Porque não vai fazer sentido, entende? Porque você vai estar fazendo uma coisa na qual você não vai acreditar, entendeu? Se o yoga fosse aplicado apenas para alguns benefícios psicológicos, que melhorariam a maneira da pessoa se relacionar socialmente e com o próprio organismo, nós teríamos uma coisa muito limitada para ser yoga. O yoga é uma transcendência do ego e da mente. O yoga é uma liberação de padrões, é uma dimensão livre, uma dimensão totalmente fora do parâmetro social. Não que esteja contra, mas ela transcende, ela tem outras referências. Ela pode se inserir, vai se inserir no social, mas não se restringe a ele. Então, com isso, só estou querendo chamar a atenção para o seguinte. Nosso conceito, portanto, de yoga terapia é que yoga terapia é um procedimento para restabelecer a consciência de ser inteiro. Portanto, trazendo para a concepção yoga, restabelecer a consciência de ser divino, de ser sagrado, a consciência de ser livre, consciência de ser incondicionado. Portanto, fora dos padrões vigentes, dos automatismos, das lavagens cerebrais, culturais, sociais, que estejam impregnando aí a estrutura muscular, a estrutura energética, a estrutura emocional e mental. O yoga pretende, ou não seria yoga, uma completa desconstrução de todos os fatores que ocultam ao humano a consciência de ser saudável, que significa consciência de ser sagrado, a consciência de ser divino.
Então, yoga terapia, gente, está falando disso. Vamos lá. Vou olhar aqui um pouco. Isso aqui eu coloquei aqui, ó. Né? Yoga terapia está falando disso aqui. Então, não havendo acesso à totalidade do próprio ser, existe algum nível de enfermidade. Percebe? Veja só, gente. Assim, ó, se o ser humano não está vivendo plenamente ciente de todas as dimensões que lhe constituem, ele não está sendo inteiro, concorda? Porque ele está abstraindo de alguma dimensão que ele constitui. Não é verdade? Se alguém está vivendo de um modo que ele abstrai, que ele não está inserindo, que ele não está consciente de uma dimensão que ele constitui, e ele não está inteiro, ele não está sendo inteiro, portanto, não está sendo saudável. Se ele não está sendo saudável, significa o quê? Que existe algum nível de enfermidade. Certo? Qual que é a enfermidade aí? É não reconhecer a inteireza de si próprio. E nesse caso da concepção da Organização Mundial de Saúde, gente, é não reconhecer, curiosamente, até quase ironicamente, não reconhecer exatamente a dimensão fundamental, exatamente a dimensão essencial, quer dizer, é não reconhecer o essencial, quer dizer, é não reconhecer o fundamento, é não reconhecer a origem de si próprio. Portanto, é ignorar a dimensão essencial da vida, a dimensão originária da própria vida. É ignorar que ela é parte do que você é. Então, isto é uma falta de saúde, digamos, isso é um estado de enfermidade que não está ignorando qualquer coisa, está ignorando apenas o essencial, né? O que é bastante, é uma situação, digamos assim, bastante grave, né? Em certa medida, ou seja, é uma enfermidade bem relevante, porque não está levando em conta o essencial de si mesmo, então está ignorando o essencial. Então a gente pode pensar assim, não sei se vocês imediatamente pensam assim. Então você vai pensar assim, isso significa que se alguém não está consciente de ser divino, portanto consciente de ser sagrado, esse alguém não está saudável. Portanto, esse alguém está enfermo. Aí a pergunta, e é o natural, e o questionamento seria assim: então ninguém no planeta Terra é saudável, né? Ou raríssimos são saudáveis. A maior parte está doente no planeta Terra, porque a maior parte ignora a si mesmo na dimensão da alma e pensa que é algo que não é. Pensa que é apenas o psico, né? Condicionado pelo tempo e espaço, o ego temporal, o falso eu. E, portanto, isso é enfermidade. Portanto, a grande maioria, quase a pirâmide inteira, né, com uma pequena, talvez a gente não pode afirmar que tamanho, é que é saudável no planeta Terra. E essa pergunta e esse questionamento, a resposta a ele é exatamente esta. Sim, é assim mesmo. A maior parte de quem está no planeta Terra é doente dessa enfermidade fundamental, que é ignorar a si mesmo. Gente, se você vai num hospital, a maior parte das pessoas que estão no hospital estão internadas lá por alguma enfermidade. Tem algumas pessoas lá que estão com a tarefa de cuidar de outras. Às vezes elas também têm alguma enfermidade. E tem algumas que estão saudáveis, estão lá cuidando de outras. O planeta Terra é como um hospital, onde estão internadas as pessoas
cosmo, grande cosmo, né? Os entes vivos que ignoram quem são, que não têm consciência de ser divino, que pensam ser a memória e o passado, tentam ser algo no futuro. Esses seres que estão nessa condição de ignorância são internados no planeta Terra para receber tratamento, para receber alguma orientação, para se curar. Qual que é a cura? Qual que é a terapia para quem está ignorando a si mesmo? A terapia são os ensinamentos, as práticas que consigam mostrar ao ser humano a ignorância que ele tem sobre ele mesmo e terem a experiência do que eles realmente são, terem a experiência de ser divino. Muitas tradições espirituais são as terapias desse planeta Terra, entre elas o yoga. Então, o yoga é a terapia, enquanto um caminho de meditação, de desconstrução de ilusões sobre a identidade, de abertura para uma dimensão espiritual da própria ser, da própria identidade, que é intrinsecamente livre e plena. Isto é ser saudável. Então, a gente vai dizer assim, sim, o planeta Terra é um lugar onde são internados aqueles seres que não sabem quem são. Estão aqui para receberem um tratamento, acordarem para o que realmente são, terem alta do hospital. Terem alta do hospital significa não precisar mais encarnar na Terra. Isso é sair da roda do samsara no que diz respeito à Terra. Ou encarnar para trabalhar como um enfermeiro, para ajudar outros a se curar. Cuidar para que se curem, né? Restabelecer a saúde. Então, este é o propósito do yoga. Por isso que a gente está dizendo, yoga terapia não é diferente do propósito do yoga. Se confunde com o propósito do yoga. Porque é yoga, só por isso. Não tem como ser outra coisa. Não é algo menor do que yoga. É yoga, terapia, que se volta para restabelecer a consciência de ser divino. E trabalha para desconstruir todas as barreiras psicológicas, energéticas, corporais, que estejam dificultando a consciência de ser inteiro. Maravilha, é isso aí. É isso aí mesmo. Agora, a pergunta natural seria assim. Bom, a gente poderia se perguntar, qual é a diferença? Então, já que é igual, e ainda assim é diferente, porque temos cursos diferentes, porque temos situações diferentes, o que caracteriza o yoga terapia em relação a uma prática de yoga, uma orientação de yoga, que tem o mesmo objetivo, afinal, né? Então, assim, o que caracteriza, né? O que caracteriza o yoga terapia? O que caracteriza o yoga terapia, gente, é um deles, de cara já, é uma orientação individual, uma orientação e um acompanhamento individual. Tá? Uma orientação e um acompanhamento individual para lidar com as peculiaridades de cada indivíduo. Para lidar com as peculiaridades de cada indivíduo, na dimensão corporal, na dimensão prânica, na dimensão emocional, mental e intelectual, para dar subsídios, dar recursos práticos para atuar em todas essas camadas, individualmente, né? Encaminhando um processo individual. Outra característica, portanto, o atendimento é individual no yoga terapia, que isso é o que caracteriza. E outro fator é agregar recursos do vasto universo humano proveniente do yoga, proveniente de disciplinas muito próximas ao yoga, que possam agregar recursos 100% compatíveis e concordantes, harmônicos com o yoga, que possam reforçar o trabalho
individual, né, de liberação dos processos individuais, dos padrões, né, individuais, para dessa maneira poder fazer uma aceleração do processo de despertar, né? Retirar muito do que está arraigado. E um outro dado disso. Então, nós temos duas coisas. Yoga terapia individual, ele agrega recursos, por exemplo, intervenções mais diretas dos músculos, um tipo de intervenção como um tipo de massagem, por exemplo, um tipo de prática adequada para as características daquela pessoa dentro do tipo de padrão que ela está carregando, para desbloqueio psicológico, emocional, mental, corporal principalmente, e tudo mais. Então, agora, uma coisa importante que eu considero uma reflexão bem interessante sobre esse assunto é o seguinte: esses dois juntos, né? Kundalini Yoga ou Sarvahata Yoga ou né? Yoga terapia, né? Essas duas situações, um instrutor de yoga, né? Ou um instrutor de Kundalini, ou um yoga terapeuta, vamos dizer. Um instrutor de yoga, independente de qual escola, né? E um yoga terapeuta, eu estou chamando a atenção instrutor de yoga, especialmente instrutor de yoga que trabalha numa visão de yoga. Por isso que eu citei os que nós temos aqui, um yoga que visa o samadhi, a consciência, a transformação psicológica, e não apenas alguns alongamentos para relaxar, obviamente. Não daríamos para inserir isso como dentro da nossa ideia aqui. Claro que alguém poderia fazer o curso e daí rever a sua visão de yoga. Já aconteceu, a pessoa vem fazer o curso de yoga terapia e ela traz uma visão de yoga que é basicamente atividade física com um pouquinho de relaxamento no final. Porque isso foi o que ela aprendeu com o nome de yoga. Quando ela entra no curso de yoga terapia, ela tem que fazer uma revisão do que disseram que era yoga para ela. E ela faz. Isso é interessante, porque ela amplia a visão de yoga que ela tinha. Daí ela entende até mais elementos, o que é bom. Não há problema nenhum. Mas tudo quero chamar a atenção, que essas duas situações, um trabalho de yoga que visa o desenvolvimento, o despertar da consciência, e o yoga terapia, ambos simultaneamente, ambos como parte de um trabalho único que alguém que aprende os dois pode fazer, na minha opinião, uma maneira que eu enxergo claramente, na verdade, mais do que uma opinião, uma constatação, que isso reconstrói parte, pelo menos, do que era o formato tradicional do ensino do yoga nos milênios que já passaram, nos séculos, se quiser, que já passaram, do ensinamento do yoga. Que sentido que eu estou dizendo isso? A transmissão do yoga, gente, do modo tradicional, do modo clássico, ou melhor, do modo tradicional mesmo, da Índia, ela nunca foi massificada, nunca foi aulas em grupo, entende? Apenas. O modo de transmissão do yoga dos séculos e milênios passados sempre teve simultaneamente duas dimensões. Uma dimensão coletiva, com ensinamentos gerais, que todos recebem, em alguma medida, de algumas práticas e de conceitos gerais. E uma orientação mais individual, uma orientação mais personalizada, uma orientação mais de acordo com a peculiaridade, com as dificuldades, com os desequilíbrios, digamos assim, daquela pessoa, com a história dessa pessoa. Sempre foi assim. As pessoas iam encontrar com o mestre, no ashram, com o yoga lá num lugar onde o yoga estava sendo ensinado,
e sempre tinha a oportunidade de uma conversa individual e receber uma orientação individual. E eu tinha outro contexto que era o do grupo. Então, chamando a atenção que, na verdade, cada instrutor se tornar um yoga terapeuta, ou cada yoga terapeuta se tornar um instrutor, e dar recursos, gente, para atuar com o yoga de uma maneira muito mais ampla, que consegue agregar essas duas dimensões que tradicionalmente sempre estiveram presentes no modo como o yoga foi transmitido historicamente. Tá certo? Então, o modo como o yoga foi transmitido historicamente sempre teve essas duas dimensões. Com o curso de yoga terapia, a gente consegue se aproximar disso em muito, porque nos dá recursos para trabalhar individualmente, ao mesmo tempo que você já tem os recursos para trabalhar coletivamente, né? Para trabalhar com grupos, tá bom? Ok, então assim, eu vou fazer o seguinte, vou pegar um copo d'água aqui. Enquanto isso, vocês pensem em alguma pergunta até aqui, daí a gente avança para uma outra parte da nossa conversa de hoje, que são os níveis de intervenção do yoga terapia. Né? Os níveis de intervenção, de que modo a yoga terapia, como terapia, intervém sobre a pessoa, com que recursos, em que dimensões ele tem para intervir, tá bom? Então, vou parar de gravar aqui uns minutinhos. Então, gente, assim, compartilhar aqui. Alguma pergunta antes de dar o próximo passo? Até aqui, sobre o conceito, a concepção geral de yoga terapia. Está claro isso? Tudo bem, se surgir alguma pergunta depois, vocês podem fazer. Agora vamos ver esse aqui, são os níveis de intervenção. Existem 5 níveis de intervenção. Assim, mapeando, poderia se agregar outros até eventualmente, mas dá para entender em 5 já é suficiente, o que a gente tem feito, né, com esse trabalho. Um primeiro nível, e para cada um deles vamos ter práticas e recursos e tal. O primeiro deles, eu chamei de uma intervenção muscular, energética, orgânica. Vamos entender o que significa isso. Muscular, porque está atuando dos músculos, ó, posturas, por exemplo. Para ilustrar e você já começar a associar. Por exemplo, os asanas, né, as posturas. Aí é que entra um pouco o que se tinha como yoga terapia, muitas vezes. Uma postura, um trabalho muscular, né, com os asanas, ou movimentos também, que não precisam ser estáticos, os asanas. Um trabalho assim, ele tem um impacto sobre a musculatura, porque ele alonga, diminui a tensão, etc. Ele faz um massageamento orgânico, mas ele faz uma coisa intermediária. Normalmente, no estudo dos asanas, no Hatha Yoga, você entende que um asana, ele promove um massageamento, né, glandular, por exemplo, um massageamento visceral, ou seja, alguns órgãos são comprimidos, massageados de certa medida. Sobre eles há uma modificação do fluxo sanguíneo. Em alguns casos, você retira o fluxo sanguíneo daquele órgão, né? E depois, no caso, por exemplo, a postura da cobra sobre os rins, você faz uma projeção do fluxo sanguíneo para fora dos rins. E depois, quando retorna, ele vem como um jato e limpa, promove uma irrigação, um desbloqueio, uma melhoria da saúde. Então, isso é mais ou menos conhecido já. Essa dimensão muscular orgânica ela é relativamente conhecida no estudo dos asanas. A gente, em cada asana, no curso que eu dou de Hatha Yoga, de Sarva Hatha Yoga,
Cada uma das, temos uma apostila com 108 asanas, que eu vou passar para vocês. Cada um desses asanas tem muitos efeitos fisiológicos, né? Que são relativamente pesquisados, assim, desde os anos 30, por aí. Eles começaram a ser pesquisados por uma necessidade de habilitar até a prática corporal yogi, né, do asana, para uma cultura moderna, cientificista e que estava, inclusive, ocupando a Índia, né, dos ingleses. Então, houve uma busca de pesquisas maiores, de comprovações dos efeitos, né, dos anos 30 para cá. E isto foi acontecendo, né, cada vez mais. Então, essa parte é mais ou menos conhecida. Agora, a dimensão orgânica, a dimensão energética, nos interessa de perto, porque existe aí uma interação muscular com os meridianos, né, com os canais energéticos sutis que levam energia para os órgãos, né? Então, a gente pode dizer que o trabalho de yoga, Kundalini Yoga, Hatha Yoga, através dos exercícios, é um trabalho que tem uma dimensão desse trabalho, essa dimensão energética orgânica. É quase uma acupuntura com o próprio corpo. Sabia? Por quê? Através de uma determinada postura ou de uma determinada série de posturas, você pode estimular os meridianos que são concebidos na acupuntura, por exemplo. Você pode trabalhar o meridiano do rim, coração, sexualidade, baço, pâncreas, fígado. Você pode trabalhar os canais energéticos que levam a vitalidade para esses órgãos. Você pode melhorar a saúde desses órgãos usando posturas de uma maneira pontual, uma ou duas posturas, ou usando uma sequência de posturas para atingir, para realizar um efeito terapêutico sobre determinados órgãos. Então, essa primeira dimensão aqui, gente, ela é uma dimensão voltada, em última instância, o foco dela está no final, no orgânico, né? No organismo. A melhoria da saúde do organismo através de intervenções corporais, né, musculares, com desdobramentos energéticos, que são trabalhos sobre os chakras, sobre os meridianos, e a chegada dos efeitos via meridianos e chakras nos órgãos. Então, nós temos uma postura que fortalece determinado chakra, o que desbloqueia e estimula determinados meridianos, que, por sua vez, levam vitalidade para determinados órgãos. Aqueles órgãos, ao receberem um fluxo maior de vitalidade, recebem um estímulo terapêutico, um estímulo de restabelecimento de uma condição saudável, harmoniosa, né? Então, esse é um nível de intervenção. Para isso, poderia-se também utilizar, e vai ter um efeito secundário positivo, uma intervenção como a massagem. A massagem vai ter um efeito mais em outras áreas, mas não deixa de ter também nessa. Tem um efeito também. E a imposição de mãos, transmissão de energia através das mãos, pode ir direto num órgão. Então, assim, a melhoria da condição de saúde de um determinado órgão, ela pode receber um efeito direto da transmissão de energia das mãos, um efeito eventual da massagem,
principalmente aqui, nos efeitos das posturas ou de séries de posturas especificamente montadas para isso. E, claro, aqui nós vamos entender o organismo, gente. A gente vai entender o quê? Vai entender o sistema nervoso, vai entender as glândulas, tudo isso é organismo físico. Essa é a primeira dimensão da intervenção terapêutica. Ok? Vamos lá. Vou dizer para vocês uma coisa, porque muito do que eu conheci de yoga terapia dizia respeito a isso. E hoje, quando eu pego algum livro ou vejo alguma abordagem de yoga terapia, quase nunca passa disso. Aliás, às vezes não chega na parte energética. Às vezes é só um trabalho postural para melhoria da saúde do corpo físico, de um órgão X, ou um asana para o fígado, um asana para o ovário, útero, etc, etc. Então, assim, essa é a primeira intervenção. E nossa visão aqui é que essa intervenção ela é energética. Portanto, aqui nós estamos falando de meridianos e chakras. Temos algumas fontes de estudo de posturas sobre isso, né, que a gente vai passar para vocês. Vamos lá. O segundo nível de intervenção é muito interessante e importante. Dentro do contexto do yoga terapia, ele cumpre um papel fundamental, essencial, que é uma intervenção muscular, energética, emocional. Emocional, aqui a gente poderia colocar até psicológico, se quisesse, ou emocional e mental. Coloquei inicialmente só emocional, mas entendo que é um efeito psicológico, um efeito sobre a dinâmica psicológica como um todo. Mas aqui, com certeza, com mais ênfase na expressividade emocional, que vai ter um desdobramento já mental também. Mas depois, no próximo, a gente entra no mental. Então, muito bem. Gente, do que trata isso aqui? Essa dimensão, ela compreende que a estrutura muscular, né? A estrutura muscular, tal como ela se constitui em cada pessoa, não, obviamente, a anatomia, né? Mas como é que se desenvolvem os músculos, como é que eles se dispõem, se estruturam em cada pessoa, né? O nível de tensão e de relaxamento, a mobilidade das articulações, né? As tensões crônicas, o principal eixo aí do trabalho, gente, onde os olhos estão mais voltados nesse nível, é, de fato, aquilo que a gente chama de couraça muscular. Né? As tais conhecidas, ou muito faladas e pouco conhecidas, couraças musculares, que estão relacionadas diretamente com padrões energéticos e estão direcionadas diretamente com padrões emocionais. Então, muscular, porque essa intervenção muscular, ela virá através de alongamentos, massagem, movimentos expressivos, respirações. Então, o movimento é um trabalho muscular que desbloqueia a dinâmica energética, e aqui o principal fator, em termos práticos, é a respiração e os movimentos, a respiração e a massagem, a respiração sempre como eixo fundamental, e a liberação, desbloqueio das emoções reprimidas
no processo de desenvolvimento de cada pessoa, no histórico de cada pessoa. O quanto de emoção reprimida existe em cada um, completamente relacionado com o fluxo energético, com o nível de vitalidade e com a estrutura muscular contraída, cronicamente contraída. Então, nós temos aqui uma dinâmica muscular, energética e emocional. E o trabalho é para diminuir, abrandar, dissolver o quanto possível, num nível que faça a diferença, e isto é totalmente possível, as couraças musculares. E, com isso, a liberação energética e emocional contida nessas estruturas de defesa. Isso aí ajuda a tomar consciência de conteúdos reprimidos, elaborar, observar isso que veio e poder clarear para si mesmo aquilo que estava confuso e que estava sendo um fator de desconforto emocional, mental, e inclusive também, e aí que está o grande problema também, sendo um fator causador ou um dos componentes causadores de problemas físicos, problemas orgânicos, problemas que nós vamos rastrear muito bem. Nós vamos fazer um rastreamento no programa do curso das enfermidades de todos os chakras. Nós vamos começar lá do primeiro chakra, intestino grosso, subir para o segundo, área sexual, né? Rins, bexiga, intestino delgado, subindo, manipura, fígado, baço, pâncreas, etc. E vamos embora fazendo um escaneamento do corpo. E as enfermidades que tem aí. E os padrões psicológicos relacionados com as enfermidades. Isso é muito importante no nosso curso. Bom, a gente vê isso. Aqui eu estou falando, gente, de algo que é o seguinte. Eu não quero entrar no assunto já, só dando uma introdução. Você já sabe, nos cursos que eu dou, tanto de Hatha como de Kundalini, a gente tem uma parte sobre as coraças. E ali a gente entende que existe, no processo de desenvolvimento, uma série de tensões que são acionadas na musculatura para dificultar ou impedir a expressão espontânea, livre, intensa dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Como forma de defesa, a retaliação hostil que poderia vir se fosse expressado aquele conteúdo naquele ambiente. Com isso, cada pessoa tem um histórico de conteúdos reprimidos, emocionais, mentais, reprimidos, que não foram expressados, porque se fossem, geraria uma reação que causaria a você, na época, quando criança, muita ameaça, muito desconforto, um nível de ameaça, às vezes extremo, dentro da leitura infantil. Né? Dentro de um prisma assim, infantil, tudo é risco, inclusive de vida, às vezes. Então, há uma busca de proteção, de asseguramento, né? Natural. E há, então, com isso, todo um processo de repressão do sentimento, das emoções e dos pensamentos, que poderiam provocar no ambiente um efeito tão hostil que lhe deixaria muito assustado. Então, se começa, sem elaborar intelectualmente nada disso ainda, começa a reprimir, começa a fechar a musculatura, começa a respirar menos, começa a desenvolver padrões de defesa para não se sentir tão vulnerável. Gente, vocês já sabem, no curso a gente vai estudar melhor. O que decorre daí? Que uma estrutura de defesa, ela tem 3 dimensões básicas. Ela tem uma dimensão muscular, que é a dimensão da tensão muscular crônica. Tensão muscular crônica. Ela tem uma dimensão energética, que diz respeito à contenção respiratória ou à inversão respiratória
E, portanto, há uma desvitalização provocada por uma respiração ineficiente, invertida, né? Uma respiração paradoxal, assim, respiração equivocada, baixando o nível de vitalidade nessa pessoa. E junto com isso, e claro, que tudo isso ela faz para que tudo isso aqui se complete. Tudo isso para reter a expressão emocional, reter o que ela está sentindo ou pensando. Por que reter? Para não receber a hostilidade ameaçadora do ambiente. Então, a estrutura de defesa que se forma com esses componentes, muscular, energético e emocional, é uma estrutura que fica crônica e que cria muita coisa pesada, muito filtro reativo na vida das pessoas, muita negatividade latente, muito padrão, muita crença, muitos padrões de reação, gente, e muitos filtros de interpretação da realidade. Se torna um peso para a vida de qualquer pessoa. E atrapalha o processo todo do desenvolvimento espiritual, do yoga. Atrapalha o processo de aproveitamento das técnicas dos kriyas, das meditações, dos shabadis. Atrapalha muito, porque são padrões, são couraças. É como você está remando no barco amarrado ao cais. Ou num barco que está enroscado em alguns galhos na beira do rio, está enroscado. Você rema, ele está enroscado, ele desenrosca de um, enrosca em outro. E a coisa não anda, ou anda muito lenta. Em outras palavras, esse fator aqui é para desbloquear padrões adquiridos, padrões psicológicos, corporais, energéticos, que se desenvolveram durante a vida da pessoa. Que é a história de cada um. Aqui está um momento do trabalho yoga terapia que é completamente individual, muito importante, faz uma diferença absurda na vida das pessoas. Na minha observação pelo atendimento, é um dos fatores essenciais para ela poder aproveitar o yoga de uma forma muito mais rápida, muito mais consistente, sustentável. A gente poderia se perguntar o seguinte, daí eu resgato para vocês um pouco da tradição. A gente poderia se perguntar assim, mas nunca teve isso no yoga? Lá com os mestres, nos ashras, né? Como é que eles faziam esse trabalho? Eles faziam esse trabalho, gente. O mestre não é algum meio desavisadão, assim, né? Ingênuo, que acha que a pessoa é só fazer tal coisa que pronto, já cria duas asinhas e vai para o céu. Não é. Os mestres, eles enxergam a pessoa por dentro. Isso na tradição yoga real, né? Estão falando de coisas da tradição antiga, né? Real mesmo. Então, assim, como é que o mestre lidava com esses fatores psicológicos, padrões infantis, padrões psicológicos, padrões de reação, couraças, repressões, como é que deformam até, em certa medida, né? O que cria uma caracterização de personalidade bastante problemática, com muita tensão, que vai atrapalhar o caminho espiritual, de despertar espiritual, de consciência, de transcendência do eu, do ego, etc, etc. Não tem como, gente. Os mestres não deixavam isso de lado. Eles estão vendo que a pessoa, se ela não lidar com aquilo, inclusive até mesmo os conceitos espirituais, pode se tornar um engano para ela, porque ela vai estar tentando usar os conceitos espirituais para abstrair de coisas importantes que precisam ser trabalhadas na área das couraças, na área das repressões emocionais, né? Então, daquilo que está ali aparecendo na vida, do jeito da pessoa reagir, do jeito da pessoa se relacionar com o mundo, com os outros, tudo mais, com ela mesma. Então, isso nunca foi deixado de lado. Então, como é que isso era feito? Era feito através de coisas muito práticas, muito reais, como eu sempre costumo dizer, quase um psicodrama, sem aviso prévio, né? A pessoa está vivendo com um mestre, acha,
ou está passando um fim de semana, ou algo assim, e ela é orientada para ter certas experiências, para fazer determinadas coisas, para falar com certas pessoas, para realizar certas tarefas que vão mexer com esses padrões arraigados que ela tem, vão fazer com que isso apareça para ela e ela consiga ver. E, em geral, ela vai trazer para o mestre aquilo, o mestre vai se antecipar e vai mostrar para ela esses padrões que ela está sentindo, que ela está vivendo, no modo dela reagir às situações. Eu comento sempre no caso de um caso, só para ilustrar, não quero ficar muito tempo nisso, depois a gente vai voltar para isso em algum momento. Eu me lembro de um Swami de Kriya Yoga, que viveu durante um tempo com o mestre no ashram, uma casa, eram 5, 6 discípulos só. E uma vez num curso, uma pessoa perguntou para ele como é que era viver na mesma casa com o mestre. E todos esperavam que ele ia dar uma resposta bem celestial, né? Bem interessante. E ele falou assim, era um inferno viver com o mestre na mesma casa, era um inferno. Todo mundo se olhou assim, como assim era um inferno? E aí ele contou algumas coisas que tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. Ele percebia os padrões de cada pessoa e dava tarefas para a pessoa. A pessoa ficava horas se dedicando àquilo. Tipo, uma vez ele mandou a pessoa mudar uma flor super delicada no jardim. Muitos mestres fizeram tarefas desse tipo, manuais, né? Que envolvem muita atenção, esforço, tempo, dedicação, cuidado. E a pessoa acabou de fazer, ou está terminando, chega alguém e fala: que isso que você fez aí? O mestre falou que não é aí o lugar, que é para levar isso lá para o quintal, lá atrás, não aí. E o cara fica muito bravo, né? Muito irado. Recentemente eu li um livro muito bom, do relato da experiência de um yogi, que encontrou uma mulher mestra do Tantra, lá na Índia, e ele conheceu ela, assim, inicialmente, claro, o que falavam dela era uma coisa assustadora, para ver se ele não ficava perto dela. Disseram que várias pessoas que foram lá já tinham morrido, apareceu morto no rio uma vez, que ela era assustadora. E o cara ficava... Isso já é uma coisa também desafiadora, né? E ele, no entanto, ele viu, não, essas coisas não me convencem muito, porque costuma-se falar coisas assim sobre os tântricos. Então, vou voltar lá. Ele viu que tinha uma cabana perto de uma cachoeira. Ele voltou, ficou meditando perto da cachoeira, melhor. E então, ele foi e viu, disseram para ele que o cara que ele conhecia, falou que ali morava essa mulher, essa mestra, que não estava chamando de mestra, estava chamando uma mulher estranha. Mas ele ficou muito curioso para conhecer. No dia seguinte, ele voltou e viu uma mulher meditando, assim, sentada numa pedra. Não tinha nem pouco a ver com a aparência que descreveram, que ela era assustadora, tinha os olhos arregalados, colocavam a língua para fora, assim, descreviam meio parecido com Kali. Ele viu uma mulher com uma serenidade, uma aura muito linda, assim, ele disse, não tem nada a ver com isso. Daí ele voltou no dia seguinte, levou umas oferendas, deixou uns presentes para ela de comida lá no lugar. E ela não mexeu nos presentes. Eu sei que aos poucos ele foi levando coisas para ela. Alimentos, coisas assim. Guirlanda de flores, tal. Ele viu que ela foi pegando. Até que um dia ela falou com ele. E perguntou o que ele queria, ela perguntou sobre Tantra. Ela falou que não sabia nada sobre esse assunto. E o que ele sabia, daí ele falou, ela falou para ele voltar no dia seguinte. Ele voltou, levou mais oferendas, enfim. Para resumir, depois de um tempo, ele já estava recebendo alguns ensinamentos dela.
Só que tinha algumas iniciações, alguns processos que ela tinha que ajudar ele a se livrar de algumas coisas que ele carregava com ele. Ele tinha nascido na Europa, então ele tinha uns padrões assim. Um belo dia ela convidou ele para ir num lugar, só para vocês terem uma ideia, né? Como é que os mestres trabalhavam desse modo. Convidou ele para ir num lugar um pouco afastado da cidade, tipo um bairro periférico, que é onde moravam pessoas com hanseníase, né? Pessoas na Índia com hanseníase, o tratamento é muito precário. As pessoas ficam realmente com problemas, né? Com falta de órgãos, falta de pedaços do corpo. É uma cena difícil. E ela desceu, ela falou para ele descer, ela desceu com ele ali. As pessoas ficaram muito curiosas, né, de uma pessoa diferente ali. Enquanto ele estava ali falando com aquelas pessoas, meio assustado, ela entrou de novo no carro, que era aqueles tuk-tuks, né, indianos. Ela entrou no carro e disse para ele: amanhã de manhã eu venho te buscar. E saiu fora. Ele ficou lá, num lugar que não tinha a menor ideia, numa situação bem difícil dentro da concepção dele, com aquelas pessoas que eram muito amorosas, muito lindas, assim, tratavam ele com carinho, com respeito, com admiração, com uma reverência sagrada, assim. E aos poucos ele viu que ele tinha que fluir. Tinha que fluir. Ele, olhando nos olhos das pessoas, da atitude amorosa delas, ele relaxou. E foi viver a situação, e fluiu, e passou a noite ali. Já estava, assim, muito integrado, ele realmente conseguiu vibrar com aquelas pessoas, né? Ele falou que muito da cultura ocidental, europeia, que ele carregava, que ele nem pensava que tinha ainda, porque ele já tinha perambulado muito pela Índia, pelo Nepal e tudo, ele viu que ele carregava aquilo com ele. Naquele dia ali, naquela noite ali, ele enxergou muito ego, muita coraça, muito personagem, melhor, psicológico que ele carregava, né? Ele enxergou claramente aquilo e ele viu que aquilo era contrastante com o que ele via nas pessoas e ele soltou aquilo definitivamente dele, assim como inicialmente ele estava meio envergonhado dele mesmo, depois ele viu que era a história dele, tudo bem. Ele enxergou e soltou. No dia seguinte, quando ela escutou uma buzina lá, ela estava com uma cara super sorridente, ele entrou no carro e foram embora. E ela se perguntou algo bem lacônico para ele, assim, tipo, alguma perguntinha assim, tipo, como foi e tal. Não deu muita conversa. Alguns dias depois é que eles conversaram mais. E assim ele foi passando por alguns testes, até que ele foi recebendo as iniciações. O que quer dizer iniciações? Foi recebendo algumas técnicas que exigiam uma abertura, uma liberação psicológica já mais ou menos realizada para poder ser benéfico para a pessoa. Então, é só uma ilustração disso, né? Só para chamar atenção. Como o nosso contexto hoje é diferente, não é um contexto de convivência em Asha, não é um contexto assim, com esse nível de vínculo, de confiança tão profundo de uma pessoa com a outra e tal. Enfim, tem muitos fatores aí culturais que atrapalham isso. Então, é possível fazer um trabalho de liberação de padrões psicológicos, energéticos e corporais, usando técnicas específicas para isso. Gente, aqui nós entramos num trabalho crucial, nesse segundo, que é o trabalho de dissolução progressiva das couraças musculares, dos padrões energéticos acumulados e emocionais, e liberação disso. Como a gente faz isso, a gente vai conversar muito, vocês vão ver. Mas tem uma maneira de trabalhar com isso, que é basicamente de soltar, de tomar consciência, é de retomar o que ficou pela metade e completar o processo. E elaborar e soltar coisas que não foram bem compreendidas na época em que aconteceram. Então, é mais ou menos por aí, não vou entrar tanto no detalhe, mas é isso. Agora vamos ao terceiro nível de intervenção.
esse terceiro nível, ele tem a ver, gente, com aquilo que, de certo modo, a gente já faz com a numerologia tântrica e com o Kundalini Yoga. Quando você usa a numerologia tântrica individual, né, você está lidando com o quê? Você está lidando com o desenvolvimento, com o desbloqueio dos corpos. O que são os corpos? São as áreas da consciência. Então, isso significa que nós estamos aqui falando de uma intervenção sobre a dinâmica da consciência, constituída principalmente pelos processos emocionais, mentais e intelectuais. Esse é o processo. Então, a gente vai recordar. Uma pessoa tem a matriz da consciência dela, a estrutura matriz, a estrutura que ela formou assim que nasceu. Essa estrutura, ela faz com que, ao olhar para o mundo, por exemplo, ela faça essa leitura a partir do corpo 3, ou do corpo 5, ou do corpo 6. Essa é a lente que ela vai usar para olhar para o mundo. Essa lente, ela não está desenvolvida quando a pessoa nasce. Então, a interpretação que ela terá da realidade estará deformada pela condição dessa área que ela está usando para interpretar a realidade. Né? E ela está deformada, em parte. Está nublada. Né? Ela não está permitindo uma visão clara da realidade. E sim uma visão alterada, distorcida. Então, o que é necessário? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter uma interpretação que ele vai levar ela a uma reação emocional, que vai levar ela a certos padrões psicológicos reativos, a ter muitos receios, não precisava, a ficar dependendo da opinião dos outros, enfim, uma série de disfunções que você já conhece, que são as disfunções psicológicas de cada uma das 11 áreas da consciência, que constituem as 11 áreas, os 10 corpos. Nós queremos mudar a condição psicológica. Nós queremos que aquilo que é defasado se torne transbordante. Nós queremos que aquilo que é uma maneira incompleta, reativa, receosa, se torne uma maneira confiante, clara, satisfatória, etc, etc. Virtude no lugar da defasagem. Então, como é que se faz isso? Não é com adesão a padrões, não é com tentativa de adestramento psicológico para sentir isto, sentir aquilo, não sentir isso, não sentir aquilo. Não é. Essa visão a gente definitivamente não acredita. Essa é uma forma muito, muito peculiar dessas abordagens autoajuda e dessas abordagens muito, digamos assim, incompletas e caricatas da psicologia. Tipo, psicologia de botequim, né? Tipo, você para de sentir isso e passa a sentir aquilo outro. Para de ter receio do que os outros pensam e seja você mesmo, tenha coragem, toma atitude. Todos esses aconselhamentos inoperantes, que por mais que você intelectualmente concorde, eles não têm condições de se realizar, porque as áreas não estão em condições de manifestar aquelas qualidades, porque elas estão defasadas, subnutridas, subdesenvolvidas. Portanto, não vão apresentar as qualidades que lhes são próprias, o que poderiam aparecer nelas. Então, a gente está dizendo o seguinte, que uma mudança psicológica, de qualidade de vida psicológica, de virtudes, de manifestações psicológicas saudáveis, harmoniosas, satisfatórias para a própria pessoa, diante dela mesma, diante do mundo, que ela se sente bem, que ela responde bem, etc. Essa qualidade de vida psicológica, que ela concebe como coisas, como coisa importante, que ela concebe como algo do qual ela sente falta, que ela gostaria de sentir as coisas de uma certa maneira e não de outra. Que ela imagina, se eu tivesse essa qualidade, eu seria muito melhor, me sentiria melhor. Esse tipo de coisa. Não se tem no Yoga Terapia, nem no Kundalini, nem no Hatha Yoga Sarva,
nenhuma ilusão de que a pessoa vai chegar a uma mudança psicológica através da adesão a modelos pré-concebidos de virtude. Nós já sabemos disso. Então, qual é o encaminhamento? O encaminhamento é prático. É de mudar a condição das áreas da consciência. O que significa isso? Alterar a condição dos corpos, alterar a condição de cada uma das áreas da consciência. Por quê? Porque só assim as qualidades próprias de cada área poderão aparecer espontaneamente na vida dessa pessoa, sem se esforçar, sem se vigiar para tentar sentir, espontaneamente. Muito bem. Com isso, a gente está dizendo o quê? Que o encaminhamento de uma mudança psicológica ocorre a partir de um diagnóstico individual que tem como base aquilo que a pessoa traz, aquilo que ela fala para você, como queixa, e a matriz que você tem do entendimento da consciência dessa pessoa através da numerologia tântrica. Portanto, aqui tem uma coisa essencial, a numerologia tântrica como apoio de diagnóstico e a queixa que a pessoa traz que está incomodando ela. E o nosso trabalho vai ser, a gente vai, próximo dia a gente vai mapear uma coisa que eu chamo atualmente aqui de um protocolo básico, para você logo de cara entender, gente, que o que nós vamos estudar é prático, tá certo? Esse curso, ele te dá claro, não que seja rígido no sentido de que acabe aí, mas que vai passar, com certeza, por aí. Um protocolo básico de 10 sessões. Você vai saber o que fazer em 10 sessões. Da sessão 1 até a sessão 10. A gente foi desenvolvendo, eu fui desenvolvendo, junto nos cursos, para atender a necessidade das pessoas que fazem os cursos, a usarem o que elas aprendem, sem ficar inseguro. Então, isso foi muito bom. Então, eu tenho como dizer isso para vocês. E a coisa começa muito na escuta, que é a base, a escuta. E daí vem, de onde você escuta? Quem é você que escuta? Então, vem a conexão com a própria alma. Aí vem a conexão com aquele que vai falar. Quem é isso que fala? É um ser divino que está encoberto por uma série de padrões que vai trazer alguma coisa aí. Você vai escutar. A gente vai falar mais disso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que escutar o que a pessoa diz e relacionar o que ela diz com a data de nascimento, com a numerologia tântrica, é muito importante essa atitude. Você vai decifrar aí de que modo essa queixa se desenvolveu nessa pessoa, por qual corpo ela apareceu, quais corpos ela apareceu, como ela tomou essa forma atual, entendeu? Para você poder entender essa pessoa individualmente, não só no sintoma. Entenda uma coisa, gente. Um sintoma que uma pessoa traz, um sintoma que a outra traz, podem ser iguais. Ambas têm dificuldade de dizer o que elas sentem, porque têm receio, né, do que os outros vão pensar, vamos dizer. O padrão é o mesmo, mas o tratamento é o mesmo? Não. Porque vai depender de seguinte, esse mesmo sintoma pode surgir nessa pessoa por causa do corpo 7, por causa da aura. Esse mesmo sintoma pode surgir nessa pessoa por causa do corpo 3, da mente positiva. Poderia até ser através do corpo 10. Esse mesmo sintoma, essa mesma dificuldade, ela pode ter uma base, um caminho de estruturação diferente. Se você tratasse como se fosse tudo igual, você erraria o alvo. Você não ia ajudar essa pessoa. Você tem que entender de que por onde apareceu esse sintoma nessa pessoa. Então, você não tem sintomas e daí tudo igual. Não, as pessoas são diferentes. A matriz é diferente, a base é diferente, a técnica, o tratamento é diferente. Uma pessoa teria que trabalhar o 7, outro 3, outro 10, para atender um sintoma muito parecido.
Talvez não idêntico, mas muito parecido. Só estou querendo chamar atenção, por enquanto, para isso. Que o aspecto do trabalho psicológico do yoga terapia, ele é encaminhado a partir do trabalho com os corpos. Por quê? Porque os corpos são as áreas da consciência, ora. Não é? Então, o que nós temos para trabalhar? As áreas da consciência. Nós temos os kriyas, as meditações, a autoobservação, uma série de orientações. Com isso aqui, a gente faz uma limpeza de padrões negativos, subconscientes, e o desenvolvimento das áreas da consciência. Então, você tanto libera o que estava padronizado, armazenado aí, com o desenvolvimento dos corpos, quanto ao desenvolver os corpos, começa a enxergar com outros olhos, tanto o passado como o presente. Então, nós temos duas dimensões aqui, gente. Uma delas são os kriyas e as meditações, e a numerologia tântrica, Kundalini Yoga e tal. Muito bem. E o outro aspecto presente aqui é o quanto esse trabalho de desencoraçamento da segunda intervenção vai contribuir poderosamente para o aproveitamento dessa outra área também. É muito grande a diferença, gente. Muito grande a diferença entre uma pessoa estar fazendo atendimento de yoga terapia, desbloqueando as coraças, e ela está fazendo um sadhana para o corpo da numerologia que ela tem que trabalhar. A diferença do resultado é muito grande. Eu digo pela observação. É muito maior. Porque ela está trabalhando com o corpo, então ela está trabalhando onde tem que trabalhar. No entanto, ela está soltando os efeitos colaterais do passado, as sequelas, vamos dizer assim, do passado, aquilo que está amarrando ela ainda numa estrutura que talvez aquele kriya não vai trabalhar na dimensão que precisa. Porque o kriya ele não vai fazer um trabalho, gente, de desbloqueio completo. Ele vai fazer um trabalho de desbloqueio que, para ser completo, vai levar muito tempo. Com esse trabalho no segundo nível, você vai fazer o quê? Você vai botar seu olhar direto, né? Não exclusivamente, hein? Porque ela está fazendo o seu sadhana pessoal. Mas você vai colocar o olhar sobre o desbloqueio dessas estruturas de defesa psicológica que lhe mantém presa. Gente, vejam bem, resistindo aos efeitos do próprio kriya sobre o processo dela. Vejam que coisa doida. O efeito do kriya, o efeito da meditação que aquela pessoa está fazendo, tá certo? Está atrapalhando. Ontem mesmo falei com uma pessoa que está começando o curso de Kundalini. Começou a fazer diariamente um kriya para um corpo do mês. Gente, ela me escreveu durante a semana e falou assim, eu vi que ela saiu do grupo do curso e ela me escreveu assim, decidi trancar o curso. Obrigado por tudo. Sato não. Falei, não, é muito estranho isso aí. O que está acontecendo com ela? Fiquei preocupado em certa medida e querendo entender melhor. Eu escrevi para ela. Me conta aí, o que aconteceu? Como é que você está? Ela me falou, sabe o quê? Que ela tem um relacionamento, né, namorado, que moram juntos. E ela começou a ficar, porque ela tinha um corpo 3 que dificultava o posicionamento dela, era muito, muito, muito não se colocando, sabe? Ela começou a se posicionar mais. Ela me disse, eu comecei a me posicionar mais, dizer mais o que eu sinto. Inclusive, ela tinha me dado um feedback ótimo uma semana antes, que ela estava se sentindo muito bem, se sentindo mais forte, estava sentindo que muita coisa estava sendo desbloqueada, ela estava se sentindo mais ela mesma, né? Só que aí a reação do namorado, as mudanças dela, não foram lá muito acolhedoras, entendeu? E ele começou a dizer que ela estava muito diferente, ou não sei o quê, e jogou alguma coisa que fez com que ela tivesse na cabeça dela
que ou não mudar e continuar com a pessoa, ou mudar e correr o risco de, quem sabe, essa relação não continuar. Então, no momento do susto, porque ela não conseguiu um desenvolvimento completo, ela está só começando, ela se retraiu, ela deu um passo atrás. Então, eu respondi para ela e tal. Ainda estou nesse diálogo com ela, né? Minha intenção é mostrar para ela, como já disse, que é possível ela se desenvolver completamente dentro de um relacionamento. E que, quando as pessoas realmente gostam da outra, elas querem que aquela pessoa esteja bem, esteja mais forte, mais ela mesma, mais em paz. Isso é importante ela levar em conta. E dialogar e tal, muito diálogo e tal. Enfim, mas só um exemplo. Agora, se ela estiver fazendo um trabalho de desencoraçamento simultaneamente, o que vai acontecer? Ela vai, eu vou sugerir a ela vai se deparar com esse padrão de ser boazinha, com esse padrão de ter que agradar, entendeu? E com o fato de que agora ela está reagindo a esse padrão que ela já tinha, e talvez ela está carregando um pouco numa versão inversa. Isso pode estar assustando a pessoa. Não sei ainda. Mas a minha tese para ela é que, sim, é possível ter um trabalho profundo, e não necessariamente você tem que conviver com alguém com quem você convive. Basta você estar sendo autêntica com si mesmo e contribuindo para que a pessoa te entenda. Se a outra pessoa tiver muita dificuldade, isso é a dificuldade dela, não sua. Mas